Eu vou pedir para minha assessora aí, eu vou perguntar para ti e vou pedir para ela colocar na tela, né? Para a gente confirmar bem quando é que inicia as avaliações no estado e quando conclui. Eu esqueci de anotar ali, eu ia pegar as datas e acabei esquecendo de colocar. Tu lembra de cabeça ou não? Eu acredito que sim. Começa no dia 18 de abril e termina no dia 28 de abril. 28 de abril. E assim, É, aí são duas uma mesma. semaninhas ali de Sim, aplicação. a escola pode fazer a avaliação dela, usar todo esse período para fazer uma mesma escola, ou não? É por isso, determinado. Pode, o sistema fica aberto, mas o ideal é que a escola se organize nesse intervalo, né, em 2 dias ou 3 dias. Muito dificilmente a escola consegue aplicar em um dia só se ela tiver poucos alunos, tá? Porque assim, né, Ilo, dependendo do tamanho da escola, e até eu ia comentar sobre isso da minha. Ela colocou aí, obrigado. 18 de 4, término 28 de 4. Eu ia te comentar assim, se a escola for muito grande, né, tiver muitas turmas de segundo ano, né, Uhum. vai ter que ter de repente, vários Chromebooks, mas eu até instalei lá remotamente nos Chromebooks de alunos, não é? Essa é uma coisa que eu queria aproveitar também para esclarecer, né, Ilo, que não é no Chromebook de professor, porque eu achei desnecessário, porque ia aparecer nos Chromebook de todos os professores, inclusive do ensino médio também, né? Não há necessidade disso. Então, ele foi instalado em login de aluno, né? Então, tu pode logar com qualquer e-mail do card de aluno, né? Ele vai aparecer o aplicativo lá no inicial. Eu já forcei a instalação do app, tá lá, né? Então, você não precisa de usar tem escolas que tem 30 Chromebooks, né, o mínimo, né? Não precisa usar os 30 Chromebooks. Vai pegar lá, de repente, dependendo do tamanho da escola, 2 ou 3 Chromebooks, né? Se divide mais de uma sala, acredito eu que é isso que a escola deve estar se planejando, e os professores vão aplicando separado ali, porque o aluno fica sozinho, né? É interessante, pela questão até do barulho, né, do Se ruído. sentir à vontade e tal, né? Então, É, assim, essa- não há necessidade. Isso é uma coisa que o pessoal fica, porque tem que estar em todos os Chromebooks. Não precisa, né? 2, 3 Chromebooks ali, se a escola for muito grande, tiver muitas turmas de segundo ano, de repente botam 5 Chromebooks lá, mas não precisa usar os 30, né? Porque a prova é praticamente individual, não é que nem o PISA, que tu usa todos os Chromebooks para aplicar a prova, né? E ele também pode ser aplicado pelo celular, né, Ilo? Também pode ser pelo celular Android, é importante dizer Android. isso, né? O sistema iOS não roda. Eu penso que seria um Chromebook por cada sala em que esteja acontecendo a aplicação, né? Se você tem 3 salas aptas a realizar a aplicação, 3 Chromebooks, porque mais de um por sala também, a aplicação de uma criança vai, né? Se você coloca, por exemplo, pega uma sala grande e coloca 2 crianças fazendo a aplicação, a leitura de uma criança vai atrapalhar a leitura da outra, então isso não é Sim. muito interessante. Só complementando a tua informação ali, tá? Tu falou do Chrome, do iOS não roda, né? Mas só para esclarecer para o pessoal, eu sei porque eu confirmei com o pessoal da GetEdu no sábado passado, né? Agora os Chromebooks rodam todos os apps do Android, né? Tanto é que se tu pegar ali o app, quando tu abrir ele vai abrir com a telinha como se fosse um smartphone. E aí tu pode ampliar ali para o formato de tablet, por exemplo, né, que roda com Android. Então, assim, ele faz uma simulação do Android no iOS, né? Então, assim, ele não roda diretamente no iOS, mas ele reproduz, né, como se fosse um Ah, Android do iOS. Então, legal. ele roda, por isso que ele roda no Chromebook, né? Isso, eu coloco assim, porque às vezes o professor tem um iPhone, né? E aí no iPhone Sim. não vai conseguir aplicar. A gente tem. Eu peguei um dado aqui que eu acho muito interessante compartilhar, sabe, Viegas? Dessa escala que a gente está chegando aí na avaliação da afluência. No ano passado, a gente avaliou ali 53 mil crianças em 220 municípios do Rio Grande do Sul, Uhum. especificamente. Esse ano a gente tem a previsão de 372 municípios com mais de 100 mil crianças a Ah, serem avaliadas. bastante. Isso é muito, muito legal, né? É O legal. ideal seria a gente, nos 497, né, com todas acho que são por volta de 115 mil crianças no Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente não consegue em 2024 essa façanha, ou até no final de 2023, né, no final Sim. do ano. Mas, assim, só saber que a gente tem esse processo englobando tanta gente, né, tantas crianças, tantos professores,
tantas famílias, isso é importante dizer, viu? A avaliação da fluência, ela mobiliza muito as famílias para aplicação, e muitos pais, eu estou falando aqui especialmente de experiência de outros resultados, eles ficam assim ansiosos para receber o resultado, porque é uma avaliação que é muito fácil de comunicar o resultado, até para uma pessoa totalmente leiga, né? Quando a gente Sim, pensa, por exemplo, numa avaliação do SAEB, numa avaliação do próprio SAERS, né, que essas avaliações que têm uma escala de proficiência, aí você diz para o pai, não, o seu filho numa escala de 0 a 500, ele é 350. Aí ele, então é bom, né? Porque está acima da média. Mas o que é 350, afinal? O que que uma criança faz com 350 pontos na escala do SAES, por exemplo, ou com 750 pontos na escala do SAEB? Assim, para quem é leigo, não tem muita sim. noção. Aí o cara pega assim, não, você tirou 50 e pega aqueles pai lá da, lá do campo, né? O camponês Sim, lá. sim. Eu assim, em casa o rei ele vai comer, né? Na minha época era assim, né? Aí É, 50, né? Sim, tirou pô, 50, só como isso, cara. Vamos é, conversar em casa. pois é. Não, Mas brincadeira, quando, não é para ser assim mais. Não, de forma nenhuma. Mas quando você fala para o pai, olha, paizinho, seu filho ele já é um leitor iniciante, seu filho é um leitor fluente, ele já, então ele está bem, né? Se ele é um leitor Sim, fluente, se ele é um leitor iniciante, ele está bem. Olha, seu filho ele é um leitor que está lendo sílaba. O pai sabe sim, identificar isso, e ele, então a gente pode ajudar aqui a ele para que no final do ano ele já esteja lendo frases e pequenos textos. Então isso movimenta até os pais, porque é uma linguagem muito acessível. E para o sim, professor muito também, né? O professor não é diferente. A gente que é professor sabe que às vezes chega essa coisa, né? O aluno é adequado, não sei o quê. E a gente está adequado, mas o que que o meu aluno do ensino médio adequado sabe, né? Então tem toda essa situação. E a escala da fluência, não, ela é muito tangível, né? Ela tem essa coisa, essa tangibilidade ali do que a criança já faz. Isso é bom. sim. Ilo, a gente está fechando aí mais de uma hora, mas eu adorei o papo aí, foi uma aula, né, que tu deu hoje aí. E eu até achei que a gente ia para outro caminho, não sabia quais as perguntas as pessoas de repente fossem fazer, né, se fossem fazer mais sobre a aplicação, mas eu achei muito legal que tu expôs essa outra parte que eu não sei se tu em algum momento tem oportunidade de falar para o pessoal, né, do que é a associação bem comum, né, o parque, qual é o envolvimento, né, essa parte pedagógica, eu achei que foi muito legal, assim, eu até de repente vou fazer partes depois de vídeo também para compartilhar com o pessoal, então foi realmente uma aula explicando os motivos, né, do porquê da avaliação, quais são as intenções, né, de ver os resultados depois. Viegas, eu inicio então aqui minhas considerações finais, na verdade, agradecendo pelo convite, né, pela oportunidade de ter Eu mais esse agradeço. fórum. Muito obrigado mesmo, assim, ter mais esse fórum para discutir aqui com os professores do RS e apresentar um pouco desse bastidor, que é muito interessante de saber por quê, tipo, como é que essa associação, né, começou, qual a expertise dela e tal, como é que ela chegou aqui no Rio Grande do Sul, então isso é muito legal de ter oportunidade de conversar. Essa conversa pedagógica, né, é algo que me nutre, eu sou professor, então, assim, você disse que eu dei uma aula. Não sei se eu dei uma aula, mas eu tentei fazer uma conversa inteligível para todo mundo. E isso é muito caro para mim. Eu gosto, adoro fazer esse tipo de discussão. E em relação à avaliação, a gente tá se movimentando aqui num processo muito importante, sabe, Viegas, que chama validação da base. É um termo um pouco técnico, mas ele quer dizer o quê? A gente está vivendo um momento em que os diretores de todas as escolas, dessas escolas de segundo ano que vão aplicar agora em 2023, eles precisam entrar na plataforma e fazer a confirmação e dar o joinha de dizer, minha escola vai participar, são esses alunos aqui mesmo. Ou então dizer, esse aluno não, é outro, quer fazer ali a organização da turma. Isso é super importante porque, primeiro, essa validação da base, ela já coloca o diretor no circuito. O diretor já sabe que vai acontecer daqui a pouco uma avaliação da fluência, né? E que os alunos que estão previstos são esses, esses e esses. E aí já vai criando aquele clima na escola. No dia Sim, 18, a gente começa a aplicação propriamente dita. E aí essa aplicação, ela não é uma aplicação de um dia só. E como você colocou, o professor tem do dia 18 ao dia 28 para fazer a aplicação do aluno. É uma avaliação que a participação é muito importante, porque é essa coisa do diagnóstico, né?
de dizer, de mostrar ali, de colocar as claras o que as crianças já sabem e o que elas ainda não sabem, para garantir esse aprendizado ao final do ano. Então, se o aluno ficou doente na primeira... E aí o bom de começar cedo, porque se o aluno ficou doente, se teve alguma situação, né, ele tem ainda como fazer a aplicação, tá? Sim, O aluno, mesmo aluno que, eu programei para fazer no dia 18 e 19, não deu para fazer 18 e 19 com o João, porque ele estava viajando, ou porque ele adoeceu, mas ele consegue, o professor consegue aplicar ainda dentro desse intervalo para essa criança. E é muito importante que todas as crianças participem da avaliação. No mais, eu acho importante acrescentar que esse processo de avaliar a fluência leitora das crianças, ele está acontecendo este ano em 3 estados do país, né? Isso é algo assim realmente grandioso. E ele está acontecendo em 3 estados do país, por quê? Porque o país está lançando os estados estão lançando uma narrativa muito clara. Nós estamos preocupados com a alfabetização das nossas crianças. Nós não queremos mais que o analfabetismo escolar, ou seja, lembra daquele fenômeno que eu falei lá no começo? A criança frequenta a escola, bem direitinho e não aprende a ler e escrever. Os estados estão deixando claro isso. Olha, nós não queremos mais isso. A gente quer mudar essa realidade. A gente está investindo em várias ações de alfabetização das crianças e essa é uma ação. Só uma, de várias, né? Que estão acontecendo. Então, assim, vamos aproveitar que nós estamos enquanto país, né, nesse processo de visualizar essas mudanças necessárias, porque a gente fala de sempre, o PISA, o Brasil está numa situação muito ruim no PISA, o SAEB no ensino médio a gente está super longe de alcançar a meta e tal. Ora, mas a gente precisa cuidar do ensino médio, do ensino fundamental, anos finais, mas dos anos iniciais também, especialmente, porque se a criança não se no alfabetiza início. na idade adequada, é uma bola de neve. Isso vai comprometer todo o processo de educação dela e muitas vezes ela desiste, ela abandona, ela vira um múltiplo repetente e tal. Hum, Então, não é que nós devemos olhar só para a alfabetização, mas a gente não pode negligenciar esse ponto, porque se a gente deixa para depois, o depois nunca vem, né? O sim, depois nunca vem. Então, que a gente possa ter essa atenção dedicada, aproveitar que a gente está nessa onda positiva de país, de uma preocupação genuína com esse processo e também pensarmos, né? Enquanto professores, qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio aí? O que eu posso melhorar na minha prática pedagógica para garantir que todos os meus 20 meninos e meninas terminem o ano lendo. Isso é muito bom. sim, sim. Esse é o apelo que eu faço aí. Bom, eu queria te agradecer, assim, né, por tu estar num sábado aí, né, tu participa acho que a semana toda de lives aí, de visitas nas secretarias municipais, estaduais, né, e se propor a vir num sábado aí falar né, sobre esse assunto, né, eu sei que é muito porque tu ama, né, tu ama mesmo o que tu faz, né, tu transmite isso, né, pra gente, né, e queria considerar assim também que o que tu falou ali, eu considero que essa avaliação lá no início, ela talvez seja mais importante, né? Porque eu no ensino médio tinha alunos, por exemplo, quando eu dei aula de física, que eles não sabiam resolver os problemas porque não sabiam interpretar, né, fazer a leitura correta da questão, né? Tinham dificuldade para ler. Eu tive alunos no ensino médio que tinham dificuldade para escrever porque não sabiam ler, né? Então, Uhum. assim, se a gente resolver essa deficiência lá no início, os resultados no SAERS, no PISA vão melhorar, né? Então, realmente, a gente tem que começar por aí, né? Para resolver o problema mais adiante, né? Então, isso é um processo que as pessoas têm que entender que às vezes leva anos, né, Ilo? Para chegar lá no final e tá todo mundo melhor, né? Mas vamos trabalhar bastante agora nos anos iniciais para que vai cada vez melhorando mais, né?
Então, acho que é Isso. muito, muito importante esse projeto, né? Acho que com certeza tem tudo para dar certo e dar bons frutos aí, né? E dizer para o pessoal aí, né? Vamos colocar na tela aí, vou pedir para minha assessora já não colocar na tela as datas aí que vai ocorrer a avaliação, né? Para o pessoal não deixar para a última hora, se preparar bem, né? E para esses casos aí que o Willo falou, que eu achei muito interessante, que o aluno, mesmo não tendo vindo naquele dia, ele pode fazer ali. O professor daí não fecha a turma lá, ele pode voltar atrás e fazer Ele só pode daquele voltar, aluno, né? Não tem ele problema nenhum, pode né? voltar atrás. Ele É, mesmo que tenha marcado o aluno como ausente, viu, Viegas? A gente está falando aqui do celular, né? Então ele marcou o aluno como ausente, mas ele segurando lá o botãozinho do aluno ausente, ele pode mudar o status e fazer a aplicação. Isso foi uma legal. mudança que a Isso é gente uma. implementou ali há um Ah, ano atrás, para isso evitar. muito importante, né? Essa informação aí, né? Porque às vezes o professor pode ficar meio receioso. Ah, não, vou esperar porque hoje não veio muitos alunos e vou deixar para fazer tudo no outro dia, né? Então, Vai faz com esses que estavam nesse dia, né? Não veio todos, vou poder mexer depois no app ali e aplicar com os outros. Isso acho que é muito importante, tá bem, né? Conceito, eu acredito que já foi explicado nas lives aí, nas formações, mas sempre tem alguém que perde, né? Deixa passar alguma informação. Tem live de novo, né? Mas aí acho que é interna, né? É só para as coordenadorias, né? Não, Ou não, tem a para. live é sobre a aplicação. A live é Sim. sobre a aplicação. A E gente aí fez vai uma ser para. Qual é o público? O público são os professores aplicadores, os diretores, e é importante que as coordenadorias participem também, porque elas, de alguma forma, monitoram esse processo, acompanham, né? Mas o público mesmo são os professores e diretores, que é Ah, exatamente na live em que a gente vai falar sobre como operar a ferramenta. sim. Aí esses Então, detalhes, né, todos vão ser colocados tá, lá. então, assim, é muito importante que os diretores estejam atentos, né, a essa Sim. live aí para não ter dúvidas, né, na hora da aplicação. Eu queria agradecer a todos que participaram, e muita gente vai assistir depois, né, eu vou fazer pequenos recortes também para divulgar por assuntos, né, que a gente tratou aqui, né, são informações muito importantes, né. Te agradecer mais uma vez pela participação aí, agradecer a Tati Viegas aí, que é a minha assessora aí, que me ajuda, ela prontamente coloca ali na hora certa, né? Ela é super rápida, viu? Os Tava tópicos, reparando aqui. tu sabe, agora deixa eu te falar o que aconteceu na outra live. Depois que terminou a live com a GetEdu, eles falaram para mim assim: olha, tu vai acabar perdendo a tua assessoria, porque nós vamos convidar ela para cuidar das nossas lives, né? Então já até ganhou uma proposta de emprego aí. Mas enfim, obrigado a todos, obrigado, Ilo, mais uma vez, e até a próxima. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço.